Isso. Olá, gente. Espero que todas e todos estejam bem, estejam em casa, se cuidando. Estamos aqui hoje com essa nova proposta de ATPC, que é o Núcleo Pedagógico da DSU 2, propondo uma discussão com os professores para a formação de vocês. Espero que todos gostem, né? Que seja um momento proveitoso para a gente. E assim, é novidade. Eu e Reinaldo, que mais para frente vai se apresentar também, estamos usando a ferramenta do Microsoft Teams, que tem a opção de gravar a reunião. Então, ao longo aqui, vocês vão perceber que a gente põe arquivo, vai para frente e vamos seguindo. Me apresentando, eu sou a PCNP Débora, de História, e estarei com vocês aqui hoje nesses minutinhos. Agora eu passo a palavra para o Rei se apresentar e dar continuidade. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que estejam todos e todas muito bem, na medida do possível, porque é um momento bastante difícil para todos nós. Alguns de nós estamos com medo, preocupados e assim por diante, né? Bom, meu nome é Reinaldo, sou PCNP de Sociologia, muitos de vocês já me conhecem, acompanham aí essa disciplina de Sociologia. E também acompanhamos a formação dos professores coordenadores, que vocês também conhecem todos eles, né? E nós estamos aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês e nós trouxemos essa temática que aparece aí na tela de vocês, né? A temática que nós escolhemos foi essa: olhares para a educação. A escola em tempos de pandemia e isolamento. Está carregando a imagem para a gente. Sim, então nós do Núcleo Pedagógico pensamos em trazer uma reflexão para vocês nesse momento, dessa temática, e nós gostaríamos de apresentar o núcleo também para vocês. Isso. Aí temos, então, as PCNPs, a Andréia, a Dήμitra e a Sheila, que acompanham os anos iniciais. Nós temos também, no ensino fundamental, anos finais e ensino médio, na área de matemática, a Edilene. No código de linguagem, nós temos o Antônio Carlos, conhecido como Mancha, com a disciplina de educação física, a Eliana como PCNP de arte, a Fernanda e a Rejane como PCNPs de língua portuguesa. Na área de ciências da natureza, nós temos a Denise, que acompanha a disciplina de física, a Rita, biologia, e a Simone, PCNP de ciências. Na área de humanas, nós temos então a Débora, que se apresentou agora há pouquinho, a disciplina de história, a Luri com geografia, eu com sociologia e o Elker com filosofia. Nós temos também os PCNPs das pastas especiais, a Ana Cláudia, que acompanha a educação especial, o Hamilton, que é PCNP de tecnologia, e a Silene, que acompanha as pastas especiais também, por exemplo, uma delas é a escola da família, né? Uhum. E aí, então, feita essa apresentação, eu devolvo para a Débora. Nós temos uma prática de fazer um acolhimento e ela vai dar seguimento falando de um poema que foi escolhido e selecionado por nós. Isso. Como o Rei bem pontuou, nós aqui do núcleo temos a prática de fazer esse acolhimento, né? Trazendo um poema, uma reflexão, uma música, um vídeo. E aí, nós conversando, pensamos no poema do Drummond, chamado José. E aí, eu vou fazer a leitura e depois a gente volta para uma microanálise. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José?
E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, que faz versos, que ama, protesta? E agora, José? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas? Minas não há mais. José, e agora? Então, pessoal, com esse poema do Drummond, a gente consegue pensar muito da nossa situação agora. José é um rapaz que quer se encontrar, que pensa no seu caminho, e a conclusão do poema é que ele permanece nesse caminho em busca de algo. E no isolamento, a gente se perceber no José é muito claro, é muito fácil, né? Tanto que eu e Reinaldo propomos a vocês, professores, que até pensem numa intervenção para esse poema. Como a gente pode se ver no José, como o José está na nossa situação, e quem pensar numa intervenção, envie para a gente, por favor, a gente vai divulgar isso, e é uma forma de incentivar a nossa criatividade agora, né? A gente sabe que tem muitos professores hiper criativos e interventores, né? E façam isso e mandem pra gente aí, né? Como sugestão, obviamente. Dando continuidade aqui, fechando o acolhimento, eu passo a palavra para o rei. Certo. E aí a gente viu aí o poema, né? Então nós fizemos esse acolhimento com essa reflexão do poema, e agora José, e fica os questionamentos para nós, né? E agora nós, né? Como é que ficamos nessa situação? Bem, aí nessa tela de slides tem uma pergunta, né? O que muda no mundo? Muda muitas coisas, né, gente? Vocês estão vendo aí algumas mudanças que nós pontuamos. Poderíamos falar de muitas outras coisas, como, por exemplo, hábitos de consumo, como o mercado está se comportando e assim por diante, né? Mas é claro que não daria para a gente falar de todas as mudanças. Nós gostaríamos de pontuar algumas dessas que tem aí, né? E pincelar algumas questões, porque não dá para a gente aprofundar tudo nesse vídeo, em um único vídeo, né? Então, por exemplo, o que muda no mundo, né? Acho que a primeira questão que a gente precisa pontuar é que muda o nosso comportamento. O comportamento foi uma das principais coisas que mudou para todos nós, para as pessoas em geral. Esse isolamento, né, provocado pelo isolamento, esse isolamento social provocou mudanças. E não podia ser diferente, porque nós vivíamos de outra forma, cada um na sua casa, no seu trabalho, levando a sua vida, né? O comportamento mudou profundamente, o isolamento e o comportamento mudou profundamente a forma de ver o mundo, de viver, mudou nossas crenças, mudou nossos valores e a forma como nós estamos nos relacionando, né? Um outro aspecto que a gente pode falar é a cultura. Será que mudou também? Claro. Se tudo está mudando, com o uso das tecnologias, a cultura não seria diferente. Como resposta ao isolamento social, os artistas, os produtores culturais passaram a apostar em shows, espetáculos online, arrecadando fundos, cesta básica, doações para ajudarem as outras pessoas que passam necessidade. E aí a gente pensa, né? Olha aí a solidariedade aflorando, sei lá, nunca devíamos ter esquecido isso, né? Estamos vendo tours virtuais nos museus, enfim, são experiências culturais diferentes que nós estamos vivendo. Tem muitas redes sociais, né, e que a gente está utilizando. Estamos utilizando cada uma delas para tentar se comunicar, nos aproximar, nos vermos, saber como estamos, dizer que estamos com saudade. Até nós, viu, gente? Nós, da Diretoria de Ensino Sul 2, estamos organizando aí um sarau, né, para gente se comunicar também. É isso, uma live.
uma live, por exemplo, no Instagram, que será uma live sarau, né? É só aguardar que vamos divulgar para vocês e também vamos precisar dos artistas, né, que são vocês, para poder implementar essa live, deixar ela legal, bonitinha, com participações, enfim. Nós queríamos também falar um pouquinho do que muda, que são as relações no trabalho, né? O tal do home office, o tal do teletrabalho. Agora é uma necessidade. Nós estamos precisando trabalhar dessa forma. E foi por causa de quê? Por causa da pandemia. O trabalho remoto é uma saída, inclusive, porque evita a necessidade de estarmos em espaços com grandes aglomerações, como ônibus, metrô, enfim. Especialmente em horário de pico, né? Que é o nosso caso. E uma das grandes preocupações da gente, né? Que era como a gente vai dar aula, trabalhar em escolas, com alunos, com jovens, com crianças, com tantos que a gente atende nas escolas. E aí esse modelo chegou para nós. Pode acreditar. Nós estamos mudando nossas relações no trabalho e com o uso dessas tecnologias. Com isso, pensamos um pouco também nossa relação com o conhecimento, né? Não é novidade que o mundo estava caminhando rápido demais e que essa rapidez diz respeito ao conhecimento, né? Todo mundo sabe que o conhecimento era uma coisa louca, muito rápida. Hoje uma coisa que se descobre, sei lá, num outro país, rapidamente a gente fica sabendo, conhece e assim por diante. É fato que nós também precisamos nos atualizar e atualizar os nossos conhecimentos. Isso é uma questão de sobrevivência, é uma necessidade. E quando nós pensamos em nós professores, né, atualizar é um prazer, não é novidade para nós. Fazemos isso o tempo todo, não é mesmo? É assim que funciona. Nós trabalhamos com essa questão. E por fim, dar uma pincelada e falar daquilo que nos atinge mais diretamente, ou sei lá, de alguma forma bem direta, a educação. A educação nem se fala, né? O tanto que nós estamos mudando. É uma situação extremamente atípica. Nós não escolhemos isso, não esperávamos por isso, não sabemos direito o que fazer. Fomos pegos de surpresa. A pandemia forçou as instituições educacionais, forçou a gente a utilizar repentinamente ferramentas tecnológicas para criar conteúdos, experiências, aprendizado do modelo remoto, principalmente o que envolve a nós, professores e os estudantes. Todo mundo está experimentando novas possibilidades de ensinar, de aprender e assim por diante. Mudou a forma que acontece a formação do professor, né? Como pensamos em ensinar um outro conteúdo, por exemplo. Quais as habilidades? Como a gente vai ensinar esse conteúdo e essas habilidades? Qual será a melhor estratégia para ensinar isso ou aquilo? Muda a forma de observar como o aluno aprende. E a gente fica pensando, né? Será que ele aprendeu? Enfim, gente, são essas algumas mudanças que nos afetam e vamos agora refletir um pouco com a Débora, outros aspectos que ela vai trazer para a gente, e aí a gente caminhar mais um pouco nas reflexões. Então, seguindo aqui a linha do Rei, como ele já muito bem pontuou na fala sobre mudanças no mundo, na educação, eu trago uma perspectiva do cenário da cultura digital. E assim, para a gente se localizar no conceito, cultura digital é a forma como lidamos e interagimos com o mundo a partir de um olhar que está digitalmente afetado pelos avanços tecnológicos. Então, assim, hoje em dia, quando a gente conhece alguém que não está conectado com as redes sociais, por exemplo, é um espanto, né? A gente fala, nossa, essa pessoa não está conectada. Ou a gente pergunta, como que você socializa, no caso? A nossa nova forma de ser socialmente inclusos e ativos exige, entre aspas, que a gente use essas ferramentas cibernéticas. Outro exemplo é a nossa comunicação dentro da cultura digital.
Talvez alguém aqui lembre das filas que se formavam nos orelhões, né? E hoje o orelhão foi praticamente extinto, virou parte de uma memória individual e coletiva nossa. Então, assim, além disso, dificilmente a gente conversa por voz e o chamado ao vivo, né? Na maioria das vezes a gente está conversando por texto, por escrito, etc. Então, pensando nessas mudanças de comportamento, a cultura digital moldou, transformou nossa forma de pesquisar e de nos relacionar com as informações, que é o que o Rei pontuou sobre o conhecimento, o que afeta diretamente a nossa prática profissional, enquanto professores. Então a gente pensa, o aluno do século XX, quando tinha algum trabalho, ele pensava, onde que eu vou achar essa informação? E nisso ele ia procurar nas enciclopédias gigantescas, né, bibliotecas, ou ia conversar com pessoas sobre o assunto, tentando buscar uma fonte. Hoje a questão é, como que eu vou filtrar e selecionar essa informação? Então, pesquisar atualmente é uma tarefa que demanda um esforço e um cuidado no sentido de como lidar com uma cultura que a todo instante publica, divulga e critica os mais diversos materiais. E aí eu trago uma pergunta, duas, né, no caso. Todos estão inseridos nesse mesmo contexto? Todo mundo está letrado digitalmente? É importante a gente enfatizar e que existe muito claramente um contexto de exclusão e de desigualdade digital. A desigualdade digital, ela existe do campo para a cidade e dentro do próprio contexto da cidade, como a distribuição de rede de internet, o sinal de telefone, isso vai de acordo com a distribuição de renda. Então, a periferia, em comparação com o centro, sofre essa desigualdade digital, que já é reflexo da desigualdade social gerada pelo capital. Então, a gente tem uma classe que ainda está engatinhando nas relações com as ferramentas digitais e esse letramento digital. Então, dentro dessa perspectiva de exclusão digital, dentro da escola, eu proponho um recorte ainda menor, que agora é no professor. Então, nesse momento de isolamento social e o uso das tecnologias na mediação do ensino-aprendizagem, a gente percebe que muitos professores estão aflitos e angustiados, né, em frente a essas mudanças tão rápidas, igual o Rei pontuou. Nisso eu me incluo também. Então, agora nós temos o desafio de lidar com instrumentos novos que ressignificam a prática do professor, que antes era majoritariamente presencial e agora, durante esse período, vai ser mediado à distância. Então, assim, quando a gente fala de habilidades, nós sempre pensamos nas habilidades dos nossos alunos. E agora eu faço um convite para o professor pensar nas suas habilidades e como que a gente pode explorar isso na sua potencialidade. A insegurança, que gera medo e resistência, pode ser superada com o domínio nem que seja básico de uma ferramenta de comunicação digital. Se a gente parar para pensar, durante muito tempo, entender e usar efetivamente aplicativos de compra, por exemplo, era tipo uma opção. Agora, para você comprar comida no mercado, você precisa usar um aplicativo. Para você pagar uma conta, você vai usar o aplicativo do banco. Para você interagir com a sua família, você tem que ter um aplicativo de videochamada. Então, assim, bato de novo na tecla do convite para o professor que ainda está desconfiado das habilidades digitais que ele tem. Explorem sem medo essas ferramentas. Seja pedindo ajuda para alguém, assistindo tutoriais no YouTube, baixando as ferramentas ou fuçando, né, que é a expressão para isso, através do computador. Os nossos medos, eles vão criar e vão maximizar situações na nossa mente que provavelmente elas nem existirão. E se existirem, sempre vai ter uma solução para elas. E agora, como reflexão,
nós, Reinaldo e eu, trouxemos 2 frases para essa situação toda. A primeira é do historiador e filósofo israelense Yuval Harari, que diz o seguinte: o maior perigo não é o vírus, mas o ódio, ganância e ignorância. Nesse caso, a gente não quer menosprezar o potencial devastador do vírus, mas a gente quer jogar uma luz na nossa relação e nas nossas respostas às situações que estamos inseridos. Então, a gente propõe uma reflexão sobre as relações humanas num contexto tão delicado quanto esse. E aí, em seguida, também colocamos a frase do Paulo Freire, que nos fala: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Então, assim, essas 2 falas servem para nos dar uma força nesse momento que parece tão solitário dentro de casa. Mas, em conjunto, nós podemos ser agentes da mudança. Passo a palavra para o Rei, para a gente já ir se despedindo de vocês. Então é isso, né? Acho que são 2 frases bastante importantes que nos ajudam a entender aí essa questão. Então, a frase do que fala do perigo que nós vivemos e também, né, da importância da educação, né? Uhum. E assim, gente, o que eu tenho a dizer para vocês é assim, né? E até me despedindo já, dando um tchau para vocês, é que nós bem sabemos o tanto que nós estamos nos esforçando e mudando nossas relações com a tecnologia e com esses modelos de ensinar e de aprender. Estamos em fase de adaptação, acho que ninguém nega isso, que todos nós estamos nesse momento. Uns com mais, outros com menos dificuldades, mas, gente, nós estamos juntos. Todos nós estamos nesse momento precisando um dos outros. O importante é que ninguém se sinta sozinho, né? Acho que quem de nós já não pensou, né? E agora, né? Como vou fazer essas atividades? E para enviar essas atividades? Aula online? Como assim replanejamento online? Até PC remoto, né? Uhum. Acho que a gente pode pensar tudo isso. E aí, eu quero só ver como que isso vai acontecer. Nós estamos pensando ainda nisso tudo e fazendo tudo isso acontecer de alguma forma. E nós, do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Sul 2, nós estamos aqui para ajudá-los, né? Mas é muito importante a gente perceber e a gente entender, assim, quantos já conseguiram, né? Nós temos muitos relatos na diretoria. Quantos já conseguiram? Que bom, porque é isso que importa, né? Para a gente entender esse mundo, a sociedade como está, as coisas como estão acontecendo no bairro, na rua, na minha casa, a gente vai precisar, às vezes, dos conhecimentos do professor, do conhecimento das disciplinas de história, ciência, matemática, né, que podem nos ajudar a entender essa realidade, né? E aí, para terminar, eu queria dizer assim, isso, gente, não é uma responsabilidade só nossa. Todos todos têm a responsabilidade de ajudar as pessoas a entender e a interpretar todos esses processos. Mas o que fica para nós é que nós não somos os únicos, né? Mas nós também temos essa responsabilidade, tá bom? Então sintam-se abraçados e até mais. Em outros momentos conversaremos mais, tá bom? Forte abraço a todos e força! Pessoal, forte abraço também. Lembrando que vocês podem enviar para a gente a reescrita do poema José, do Drummond. E é isso. Fiquem bem, fiquem em casa e estamos aí juntos. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.